Revista Brasil TVT conversa com Mônica Valente, que é da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e secretária executiva do Foro São Paulo. Boa noite, Mônica. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. É um grande prazer falar com vocês também. Maravilha. Mônica, eu vou pedir licença para você e pedir que você nos acompanhe, porque a gente vai rodar aqui, Maria Tereza, e para você também aí, Mônica, para acompanhar, um vídeo que rolou aí de uma marcha gigantesca na Bolívia dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo boliviano, que desceu às ruas, né, do país para defender, acima de tudo, a democracia e o governo de Luiz Arce. Eu peço licença para você, aguarda aí, vamos acompanhar esse vídeo. Luego de que pasó la cabeza junto a Evo Morales y a Luis Arce Catacora, está pasando la masiva marcha por la patria, por la democracia. Acá, desde la Ceja del Alto, en la 6 de marzo. Este es el pueblo. Si este no es el pueblo ¿dónde está? Acá desde la Ciudad del Alto. Este es el pueblo. Los mineros, los campesinos, los obreros, los estudiantes. Tiene más de 9 kilómetros esta marcha. Éramos 2.500, dijeron, unos cuantos para la oposición. Los fascistas no se la van a creer. Ahora tendrán que controlar sus movidas. Ahora tendrán que parar sus argucias de poder. No lo lograrán. El pueblo es el poder. Este es el pueblo, señoras y señores, mi querida Bolivia. Desde la Ceja del Alto para toda Bolivia. Rumbo hacia La Paz, desde Caracollo. 7 días de marcha, 7 días de un logro de lucha por la democracia. Acá, en nuestra pacha, en nuestra patria, en este gran suyo que es llamado Bolivia. La gente participando, aunque llueva, aunque haga frío. Esto ya no detiene al pueblo, esto ya no detiene a nadie aquí participando y marchando con sus ponchillos, con sus guardatojos, por la patria. Mônica, uma marcha com milhões de bolivianos, camponeses, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras de distintos setores da Bolívia, aí marchando por todo o país, defendendo o governo de Luiz Arce e, acima de tudo, a democracia no país. Gostaria que você fizesse para a gente uma análise do que foi essa marcha que impactou essas imagens que viralizaram por todo mundo, hein, Mônica? Foi mesmo, Cosmo. Boa noite também a Maria Tereza, que eu vi agora. Um grande prazer falar com vocês dois. Olha, essa marcha, ela foi impactante exatamente pelo fato de que ela partiu de inúmeros lugares na Bolívia, de todo o território nacional, durante 7 dias e foi agregando pessoas. Ela foi chamada pelos movimentos sociais populares, pela Central Obreira, pelos movimentos sociais indígenas também. Teve a participação fundamental do ex-presidente Evo Morales, que é um grande líder social. Ela saiu de várias partes da Bolívia, durou 7 dias e chegou à capital La Paz. Esse trecho onde passa o vídeo é El Alto, que é uma cidade próxima de La Paz, onde fica o aeroporto internacional de La Paz. Ela foi uma marcha importantíssima, porque o povo boliviano sofreu muito em 2019 com o golpe de Estado que foi dado sob a falsa acusação de fraude naquelas eleições, que depois se comprovou que eram acusações totalmente falsas, eram acusações totalmente preparadas pelos golpistas, o golpe policial, militar e setores
da sociedade boliviana, que, além de não reconhecer a eleição legítima do Evo Morales naquele momento, em 2019, depois implantou um governo sanguinário, autoritário, ditatorial, que organizou 2 grandes massacres, morreram 38 pessoas em 2 cidades, pessoas que estavam protestando contra aquele golpe. O povo boliviano se insurgiu contra esse golpe, nunca parou de lutar durante o ano de 2020. As eleições foram marcadas por pressão de marchas, greves, trancaços nas ruas, senão os golpistas não teriam marcado as eleições e marcaram para outubro, novembro de 2020, quando o presidente Luiz Arce, que é do mesmo partido do ex-presidente Evo Morales, ganha essa eleição no primeiro turno. Só que de lá para cá, a direita segue tentando desestabilizar o governo, não deixar o governo do presidente Luiz Arce governar. Né? Segue principalmente a partir do governador de Santa Cruz, que é um dos golpistas, o Luiz Camacho, que fez parte do golpe. Eles não deixam o governo do Luiz Arce se estabilizar e governar. E essa marcha foi uma resposta do povo, e foi uma amostra de que eles não vão aceitar nenhum novo golpe. Foi muito importante, é uma grande vitória do povo boliviano essa marcha que durou 7 dias. Mônica, quero ampliar aqui o debate, porque é isso, né? Estamos vendo, né, essa resistência e a defesa da democracia na Bolívia por parte da esquerda, por parte do espectro progressista contra a direita, e vimos no Chile. Estamos vendo, na verdade, um embate entre direita e esquerda, extrema-direita e esquerda, e em Honduras também a vitória da primeira presidente mulher depois de 12 anos. Minha pergunta é, essa onda de esquerda na América Latina veio para ficar na sua avaliação? Olha, Maria Tereza, quando começaram em 2009, inclusive começou por Honduras em 2009, um golpe contra o então presidente Manuel Zelaya, que foi um golpe militar, tirou ele da presidência, e depois a gente fala um pouquinho dessa história de luta e resistência de Honduras, que resultou na eleição da presidenta Xiomara Castro. Mas quando começou esse golpe, depois contra o presidente Lugo no Paraguai, depois quando perdemos as eleições na Argentina em 2015, se dizia que a onda progressista na América Latina tinha terminado, era o fim da onda progressista. Eu nunca acreditei nessa história de onda, porque é como se queriam fazer que a gente acreditasse que como se fosse uma lei da natureza, tem uma onda progressista seguida por uma onda neoliberal. Não é verdade isso. Tanto é que os povos resistiram aos golpes, às tentativas de voltar aos governos neoliberais. No Chile, na Bolívia, no Equador, na Colômbia resiste, aqui no Brasil. E retomou o governo na Argentina, ganhamos a eleição no México, e o Álvaro Lineira, que é o ex-vice-presidente do Evo Morales, no seu momento, ele é um grande analista político, um grande cientista político, ele tem uma reflexão muito interessante, que ele diz o seguinte: nós vivemos um momento na América Latina de derrotas curtas e eventualmente de vitórias curtas também, se a gente não tomar cuidado, né? Porque nós tivemos a onda progressista, houve um movimento conservador, de retrocesso conservador, que se utilizou de mecanismos autoritários, golpistas, seja golpe militar, policial, midiático, judicial, todo tipo de golpe para impedir os nossos governos ou de governarem ou de continuarem governando. Só que o povo resistiu, lutou, resistiu, e em muitos lugares nós estamos conseguindo virar de novo em favor do povo. É o caso da Bolívia, é o caso do Peru, Argentina e México eu já falei. No Chile, por exemplo, é importantíssima essa virada nas pesquisas, do Gabriel Boric voltar a estar em primeiro nas pesquisas, porque o outro candidato é pinochetista, representa não só a direita neoliberal que fez o Chile, o povo chileno sofrer muito,
como é uma pessoa identificada com o pinochetismo, com o fascismo, com a tortura, com tudo aquilo que entristeceu o Chile e a humanidade. Então, nós sabemos que o povo, quando ele tem acesso à informação, quando tem um mínimo de democracia, o povo escolhe votar por projetos democráticos e populares de liberdade, de inclusão social, de combate à pobreza, de soberania. É o que está acontecendo no Chile, e eu espero que no dia 19 de dezembro o povo chileno derrote o fascismo e eleja Gabriel Boric presidente da República. Posso falar de Honduras? Opa, Claro, vamos lá, com fique à vontade. certeza. Eu tenho a maior alegria de falar, viu, Maria Tereza? Primeiro, porque nós acompanhamos, evidente, né, desde 2009, o golpe contra o presidente Mel Zelaya. Ele teve que ficar exilado na República Dominicana, um horror. Aliás, foi o precursor, vamos dizer, dos golpes aqui contra os governos progressistas. E o partido dele, do Mel Zelaya, e as organizações sociais, o partido dele se chama Libre, Liberdade e Refundação. Seguiu lutando contra o golpe e seguiu organizando o povo numa situação dificílima, porque eles passaram por períodos de muita repressão. E já na eleição seguinte ao golpe, demorou um pouco depois do golpe para retomar o processo eleitoral, a normalidade da Constituição. Já na eleição seguinte, houve uma vitória de uma chapa que tinha na cabeça o Salvador Nasralla, que hoje é o vice da Xiomara Castro, e naquela época, naquele momento, a Xiomara Castro como vice. Eles ganharam a eleição, só que no processo da apuração, eu gosto de contar isso porque as pessoas ficam dizendo muitas vezes que nós não defendemos os regimes democráticos, mas veja só o que aconteceu em Honduras há 5 anos atrás. A apuração seguia, a chapa da Xiomara Castro como vice estava ganhando a eleição contra o golpista, acabou a luz. Sim. Ficou 2 dias o país inteiro sem energia elétrica, e quando a energia elétrica voltou, as urnas, a contagem das urnas indicava a vitória do Juan Hernández Domingues. Ou seja, houve uma fraude há 5 anos atrás. E aí o povo voltou a se organizar, nos mais diferentes rincões de Honduras. Vocês sabem que Honduras é um país que sofre muito, tem muitos migrantes que vão para o México, para os Estados Unidos, e eles precisam de um governo popular, de um governo de inclusão social, que era o que o Mel Zelaya tinha começado a fazer. E aí, nesse processo eleitoral, a Xiomara Castro se lança candidata. Você imagina, já é difícil ganhar a eleição um partido de esquerda, quanto mais uma mulher, né? Com certeza. De passagem, ela é de fato esposa do Manuel Zelaya, mas independente disso, ela é uma dirigente política, uma militante política, e sempre foi. Eu faço questão de dizer isso porque senão as pessoas falam, foi a esposa dele que ganhou. Não, ela é uma militante política, uma dirigente política. Ela sai em campanha, ela vai assumindo nas pesquisas o primeiro lugar, e tinha um outro candidato, que era o Salvador Nasralla, que na vez passada tinha encabeçado a chapa que ela era vice, retira a sua candidatura para apoiá-la e se torna vice dela. Então, eles fizeram vamos dizer assim, um acordo importantíssimo para ganhar as eleições em Honduras. Um acordo com o Nasralla de um setor liberal, mas ele se comprometeu com o programa econômico e político da Xiomara, que é de inclusão social, renegociar a dívida com o FMI, fazer a Constituinte. O motivo pelo qual derrubaram o Mel Zelaya há 12 anos atrás foi porque ele disse que ia fazer uma Assembleia Constituinte. Ela reafirmou que vai fazer a Assembleia Constituinte. Então, eu estou muito feliz porque é a vitória de um povo que lutou 12 anos contra um regime autoritário, contra o golpe, e
que nessa luta forjou uma grande liderança, uma mulher como a Silmara Castro. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Mônica, e desde o golpe que destituiu o presidente, o marido então da Silmara, né, a reorganização dos trabalhadores por parte de Honduras, isso fez a diferença, que souberam lidar com isso e no momento certo, como você falou, forjar. E entra para a história, elegendo pela primeira vez uma mulher presidente e uma mulher guerreira acima de tudo, né, Mônica? Exatamente, é um povo, como eu digo, eles tentaram por golpes, como foi aqui no Brasil, né? Veja o que está acontecendo no Brasil. Há 2 anos atrás tinham prendido o presidente Lula, impedindo ele de concorrer, e agora o presidente Lula, nós conseguimos, e foi a luta do povo, dos nossos militantes, mas também a luta do povo que conseguiu garantir primeiro o reconhecimento da inocência do presidente Lula e agora, se Deus quiser, vamos trabalhar aí para eleger o presidente Lula e dar a volta por cima. O mesmo aconteceu em Honduras, o povo não se deixou abater, lutou muito, resistiu e acho que Cosme e Maria Tereza, uma coisa que a Bolívia nos ensina com essa marcha, que foi o primeiro ponto da nossa agenda aqui, é o seguinte, é que nós não podemos vacilar e temos que orar e vigiar, mesmo depois da vitória, porque tem um ditado que diz, gato escaldado tem medo de água fria. Mas não é isso, é porque a gente já sabe como opera a extrema-direita e a direita, fora da democracia, da lei, da Constituição, e nós temos que nos manter sempre organizados, vigilantes, resistentes, organizando nosso partido, o movimento social, os sindicatos, para manter as conquistas democráticas da luta do povo dos últimos anos. Tá certo. Quero agradecer demais a participação de Mônica Valente, da Executiva Nacional do PT e secretária executiva do Foro de São Paulo. Mônica, obrigada, boa noite, até a próxima. Boa noite, queridos. Até a próxima, foi um prazer. Abraço.